Você gosta de perguntas interessantes que te fazem aprender coisas novas? Então este quiz foi feito para você. Sua memória será testada ao responder a 20 perguntas sobre conhecimentos gerais e atualidades. Ao final, conte para a gente quantas você acertou. Vamos para o quiz. Seja bem-vindo ao canal Intervalo Quiz. Pergunta número 1. Qual é a árvore mais alta do mundo? A. Baobá. B. Dragoeiro. C. Cipestre. Ou D. Sequoia. A resposta correta é a alternativa D. A árvore mais alta do mundo é uma sequoia que atinge 115 metros de altura, localizada no Parque Nacional de Redwood, na Califórnia, nos Estados Unidos. Estima-se que essa árvore tenha entre 600 e 800 anos. Pergunta número 2. Quem é o tenista recordista de títulos de Grand Slams? A. Novak Djokovic. B. Rafael Nadal. C. Roger Federer. Ou D. Gustavo Kuerten. A resposta correta é a alternativa B. Entre os tenistas masculinos, ninguém venceu mais títulos importantes do que Rafael Nadal. São 21 títulos, contra 20 do suíço Roger Federer e do sérvio Novak Djokovic. Pergunta número 3. Qual é o maior felino do planeta? A. Leão. B. Tigre siberiano. C. Onça-pintada. Ou D. Leopardo das neves. A resposta correta é a alternativa B. O tigre siberiano é o maior felino do mundo, podendo pesar mais de 300 quilos. Alguns deles chegaram a mais de 3 metros de comprimento. Pergunta número 4. Qual é o país que mais produz filmes no mundo? A. Índia. B. Estados Unidos. C. Espanha. D. Japão. A resposta correta é a alternativa A. A indústria cinematográfica da Índia, Bollywood, produz uma média superior a 1.000 filmes por ano. Isso é mais que o dobro de filmes produzidos em Hollywood. Pergunta número 5. O cargueiro Ever Given encalhou em março de 2021 em qual canal de navegação marítima? A. Canal do Panamá. B. Canal de Suez. C. Canal de Kiel. Ou D. Canal da Mancha. A resposta correta é a alternativa B. O cargueiro Ever Given de 220 mil toneladas, 400 metros de comprimento, encalhou após uma rajada de vento no Canal de Suez. Esse canal, localizado no Egito, é a principal e mais curta ligação marítima entre a Ásia e a Europa. O navio só desencalhou após 6 dias, quando a fila já estava em mais de 400 navios aguardando para atravessar o canal. Pergunta número 6. Onde fica a sede da OTAN? A. Londres. B. Bruxelas. C. Zurique. Ou D. Berlim. A resposta correta é a alternativa B. A sede da OTAN localiza-se em Bruxelas, na Bélgica. A Organização do Tratado do Atlântico Norte é uma aliança militar, onde os 30 países membros concordam com a defesa mútua em resposta a um ataque por qualquer entidade externa à organização. Pergunta número 7. Qual seria o 13º signo do zodíaco? A. Pégasus. B. Cisne. C. Serpentário. Ou D. Tigre. A resposta correta é a alternativa C. Os signos são baseados nas constelações, e em 1925 foi descoberta a 13ª constelação, que se chama Ofiuco ou Serpentário, existência confirmada recentemente pela NASA. Porém, não há consenso entre os astrólogos se realmente existe o 13º signo, o que tornaria a regência de cada signo mais curta. Pergunta número 8. Quando ocorreu a campanha do desarmamento no Brasil? A. 1992 a 1995. B. 1999 a 2002. C. 2003 a 2005. Ou D. 2006 a 2010. A resposta correta é a alternativa C.
A campanha foi instituída a partir do Estatuto do Desarmamento, elaborado em 2003, visando a regularização de registro, porte ou entrega de boa-fé da arma de fogo com direito à indenização. A campanha se estendeu até 23 de outubro de 2005. Pergunta número 9. Quanto tempo dura, em média, a gestação de uma baleia azul? A. 9 meses. B. 11 meses. C. 14 meses. Ou D. 18 meses. A resposta correta é a alternativa B. A gestação desse animal dura de 11 a 12 meses e os filhotes, ao nascerem, já apresentam um tamanho impressionante de 7 metros de comprimento e mais de 2 toneladas. Pergunta número 10. Quantos ossos possui o esqueleto de um adulto saudável? A. 325. B. 206. C. 144. Ou D. 503. A resposta correta é a alternativa B. O esqueleto humano típico de um adulto consiste em 206 ossos. O ser humano nasce com 270 ossos, mas durante o desenvolvimento alguns se fundem tornando-se apenas um, dando origem ao esqueleto adulto. Está gostando do vídeo? Não esqueça de deixar seu like. E se inscreva no canal para não perder o próximo quiz. Pergunta número 11. Qual país se destaca por ser um grande produtor de café? A. México. B. Peru. C. Panamá. Ou D. Brasil. A resposta correta é a alternativa D. O Brasil é o maior produtor mundial de café, segundo a Organização Internacional do Café. Em 2020, o país produziu cerca de 3.800.000 quilos de café, que corresponde a mais que o dobro do Vietnã, que é o segundo maior produtor. Pergunta número 12. Quem foi a pessoa mais jovem a ser laureada com o Prêmio Nobel da Paz? A. Nadia Murad. B. Maria Ressa. C. Malala Yousafzai. Ou D. Leima Govei. A resposta correta é a alternativa C. Malala Yousafzai é uma ativista paquistanesa que ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2014 aos 17 anos, pela sua luta contra a supressão das crianças e jovens e pelo direito de todos à educação. Pergunta número 13. Qual país possui a maior comunidade japonesa fora do Japão? A. Canadá. B. China. C. Reino Unido. Ou D. Brasil. A resposta correta é a alternativa D. No Brasil vivem cerca de 2 milhões de descendentes japoneses. Em 1908, começou oficialmente a imigração japonesa no Brasil, com a chegada de 781 lavradores em São Paulo. Desde então, a maioria dos japoneses residem em São Paulo e no Paraná. Pergunta número 14. Qual a localização do vulcão Cumbre Vieja que entrou em erupção em setembro de 2021? A. Chile. B. Ilhas Canárias. C. Havaí. Ou D. Indonésia. A resposta correta é a alternativa B. Cumbre Vieja é um vulcão localizado na ilha La Palma pertencente ao arquipélago das Ilhas Canárias. O vulcão ficou ativo por 85 dias, tendo cessado sua atividade no dia 25 de dezembro de 2021. Pergunta número 15. Qual era o último país que proibia que mulheres dirigissem? A. Irã. B. Egito. C. Arábia Saudita. Ou D. Síria. A resposta correta é a alternativa C. Na Arábia Saudita, as mulheres só conquistaram o direito de dirigir carros em setembro de 2017, após anos de mobilizações e luta de ativistas pelos direitos das mulheres. Pergunta número 16. Qual é o único país asiático que tem o português como língua oficial? A. Timor-Leste. B. Butão. C. Índia. Ou D. Mianmar. A resposta correta é a alternativa A. O Timor-Leste é o único país independente da Ásia que tem o português como língua oficial. Localizado no Sudeste Asiático, o país permaneceu sob a administração de Portugal até 1975,
Pergunta número 17. Qual das seguintes características não pertencem ao Mar Morto? A. É um lago. B. É o local mais baixo em terra seca. C. 10 vezes mais salgado que os oceanos. Ou D. Tem espécies variadas de peixes. A resposta correta é a alternativa D. O Mar Morto é um lago salgado localizado na fronteira entre Jordânia e Israel, alimentado pelo Rio Jordão. Está a cerca de 420 metros abaixo do nível do mar. Recebe esse nome por quase não ter vida em suas águas. A grande concentração de sal permite apenas a sobrevivência de algumas algas e arqueobactérias. Pergunta número 18. Em qual país se localiza a avenida mais larga do mundo? A. China. B. Estados Unidos. C. França. Ou D. Argentina. A resposta correta é a alternativa D. A Avenida 9 de Julho, em Buenos Aires, é a avenida mais larga do mundo, por ter 140 metros de largura. Tem 14 faixas de rolamento, além das faixas acessórias nas laterais. É nessa avenida que podemos encontrar o famoso obelisco. Pergunta número 19. Qual dos seguintes países não adota o Sistema Internacional de Unidades? A. Rússia. B. Estados Unidos. C. França. Ou D. China. A resposta correta é a alternativa B. O Sistema Internacional de Unidades é um conjunto padronizado de unidades de medida que visa uniformizar e facilitar as medições e relações internacionais. Ele tem o metro como medida de distância e o quilograma como medida de massa. Apenas 3 países no mundo não adotaram esse sistema: os Estados Unidos, Libéria e Mianmar. Pergunta número 20. Qual o nome da linha imaginária que divide o planeta em Ocidente e Oriente? A. Equador. B. Meridiano de Greenwich. C. Trópico de Câncer. Ou D. Trópico de Capricórnio. A resposta correta é a alternativa B. O meridiano de Greenwich é o meridiano principal, adotado como sendo a longitude 0 grau e referência para a determinação dos fusos horários. Já se inscreveu no canal? Não perca tempo. É rapidinho, e além de não perder os próximos vídeos, você ainda ajuda o canal a crescer. Qual foi a pergunta mais difícil? Quantas você acertou? Conte para nós nos comentários.